Minha avó Cecília era meu porto seguro. Desde que meus pais faleceram em um acidente quando eu tinha apenas 12 anos, foi ela quem me acolheu, me criou e me deu todo o amor que uma criança órfã precisava. Cresci na casa simples dela, ouvindo suas histórias e aprendendo sobre a importância do trabalho honesto e da educação. Isabela. Sua inteligência é sua maior herança. Ela sempre dizia enquanto me ajudava com as lições de casa. Nossa vida era modesta, mas cheia de afeto. Minha avó trabalhara durante 40 anos como professora e, apesar da aposentadoria pequena, conseguiu economizar e até comprar um pequeno sítio nos arredores da cidade, onde cultivávamos algumas verduras e criávamos galinhas. Era nosso refúgio de paz. Minha tia Marta, filha mais velha da vovó, sempre foi o oposto. Enquanto minha avó era generosa e amorosa, minha tia era calculista e materialista. Ela aparecia em nossa casa apenas em datas comemorativas ou quando precisava de dinheiro. "Mamãe, você sabe que meu marido está com problemas no negócio", implorava ela. E minha avó, com seu coração enorme, sempre cedia. Durante os últimos anos de vida da vovó, quando ela já estava debilitada por problemas cardíacos, minha tia começou a aparecer com mais frequência. Eu havia acabado de me formar em direito e trabalhava em um pequeno escritório na cidade, com um salário que mal dava para ajudar nas despesas de medicamentos da minha avó. Mesmo assim, era eu quem estava lá todos os dias, dando os remédios, fazendo companhia, lendo para ela quando sua visão começou a falhar. O golpe veio quando menos esperava. Numa manhã fria de maio, recebi a ligação que mudaria minha vida. "Sua avó teve um infarto fulminante", disse a vizinha que sempre ia visitá-la nas manhãs em que eu estava no trabalho. Corri para casa, mas era tarde demais. Minha doce avó havia partido. O velório foi uma cerimônia pequena, com poucos amigos e familiares distantes. Minha tia Marta apareceu vestida de preto da cabeça aos pés, em um figurino que parecia ensaiado para um filme. Enquanto eu mal conseguia me manter em pé de tanta dor, ela circulava entre os presentes, recebendo condolências como se fosse a única que sofria. "Isabela, precisamos conversar sobre a casa e o sítio", disse ela, apenas 3 dias após o enterro. Sua frieza me chocou, mas concordei em nos encontrarmos com o advogado da família, Dr. Renato, que havia cuidado dos assuntos legais da minha avó por anos. Na reunião, veio o golpe final. Dr. Renato, visivelmente constrangido, mostrou-me um testamento que eu nunca havia visto antes. "Este documento foi registrado há 3 meses", explicou ele. "Sua avó deixou tudo para sua tia Marta, a casa, o sítio, as economias, absolutamente tudo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Isso é impossível! Vovó sempre disse que deixaria a casa para mim. Ela me prometeu isso depois que meus pais morreram." Minha tia sorriu de lado, com uma expressão de falsa compaixão. "Querida, mamãe mudou de ideia. Ela sabia que você é jovem, tem uma profissão, pode reconstruir sua vida. Eu já estou velha, preciso de segurança para minha aposentadoria. Mas onde vou morar? Acabei de me formar, meu salário mal cobre as despesas básicas. Você pode ficar na casa por mais 1 mês, até encontrar algo", respondeu ela, como quem oferece uma grande generosidade. "Depois disso, precisarei vendê-la. Já tenho um comprador interessado." Saí do escritório destruída. Não apenas havia perdido minha avó, minha única família verdadeira, como também estava prestes a perder o único lar que conheci desde a infância. Naquela noite, sentada na velha cadeira de balanço da vovó, chorei até não ter mais lágrimas. Algo dentro de mim, porém, não se conformava. O testamento não fazia sentido. Minha avó jamais me deixaria desamparada. Foi quando comecei a suspeitar que havia algo muito errado naquela história, e eu estava determinada a descobrir o que era, mesmo que para isso precisasse enfrentar minha própria tia. O que ninguém sabia, nem mesmo minha tia Marta, é que eu havia encontrado uma carta escrita por minha avó 6 meses antes de seu falecimento. Ela a guardara dentro de seu antigo livro de receitas,
onde anotava não apenas como preparar seus famosos doces caseiros, mas também pequenas memórias e pensamentos. Naquela noite angustiante, após a reunião devastadora no escritório do advogado, eu vasculhava os pertences da vovó, tentando encontrar algum consolo entre suas coisas. Foi quando o velho caderno de capa vermelha, gasto pelo uso constante, caiu de uma prateleira. Ao abri-lo, um envelope amarelado deslizou para fora. Para Isabela, quando eu não estiver mais aqui, dizia em sua letra inclinada e tremida. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Isabela, se você está lendo esta carta, significa que já parti deste mundo. Não se entristeça demais por mim. Vivi uma vida longa e tive a maior das alegrias. Ver você crescer e se tornar a mulher maravilhosa que é hoje. Quero que saiba que providenciei tudo para seu futuro. A casa onde crescemos juntas e o pequeno sítio que tanto amamos serão seus, conforme sempre prometi. Tudo está registrado em meu testamento oficial, feito há 2 anos com o Dr. Renato. Sua tia Marta nunca aceitou minha decisão. Ela tem visitado com frequência, insistindo para que eu mude o testamento. Confesso que tenho medo de sua insistência, principalmente agora que minha saúde está mais frágil. Se algo estranho acontecer depois que eu partir, procure a dona Helena, que trabalhou como secretária do Dr. Renato por 15 anos antes de se aposentar. Ela estava presente quando assinei o testamento original e pode confirmar minhas verdadeiras intenções. Lembre-se sempre, a verdade sempre encontra seu caminho para a luz, mesmo nas noites mais escuras. Com todo o meu amor, Vovó Cecília. Reli a carta várias vezes, enquanto as peças começavam a se encaixar em minha mente. O testamento apresentado por Marta era falso. Minha avó jamais teria mudado suas disposições sem me contar. E aquela assinatura... Agora me lembrava de algo que havia me incomodado durante a reunião. A assinatura no Novo Testamento parecia ligeiramente diferente da caligrafia da minha avó que eu conhecia tão bem. Guardei a carta cuidadosamente em meu bolso. Aquele papel era precioso, mas não constituía prova legal suficiente para contestar o testamento. Eu precisava de mais. Precisava da confissão de Marta ou de alguma evidência concreta da falsificação. Naquela mesma noite, fiz uma busca rápida nas redes sociais e descobri que Dona Helena, a ex-secretária mencionada na carta, havia se mudado para uma cidade vizinha após sua aposentadoria. Decidi que a visitaria no dia seguinte. Antes de adormecer, notei algo mais no livro de receitas. Uma página com a receita de bolo de laranja favorita da vovó tinha uma anotação curiosa na margem. Assinatura, tremor no C e pingo do I, sempre à direita. Era como um lembrete para si mesma, sobre características de sua própria assinatura que haviam mudado com a idade e o tremor nas mãos. Um detalhe que apenas alguém muito próximo saberia. Foi quando a ideia começou a se formar em minha mente. Eu precisava de uma confissão, e conhecia bem o suficiente minha tia para saber que ela jamais admitiria seu crime voluntariamente. Seria necessário um plano elaborado, algo que a pegasse desprevenida, em um momento de vulnerabilidade emocional. Enquanto o sono finalmente me vencia, pensei no quão irônico seria usar a própria vaidade e egocentrismo de Marta contra ela mesma. O plano ainda não estava completamente formado, mas eu já sabia que precisaria criar um cenário onde ela se sentisse segura o suficiente para baixar a guarda. O que minha tia não imaginava é que sua sobrinha inofensiva havia se especializado em direito sucessório durante a faculdade e conhecia cada brecha legal que poderia explorar. Mais importante, eu havia herdado de minha avó não apenas sua aparência, mas também sua paciência e determinação. E estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para fazer justiça. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Como prometido, Marta me despejou da casa da vovó após exatamente 30 dias. Vi os móveis que guardavam tantas memórias sendo vendidos em um improvisado bazar da família, organizado por ela. Cada peça que saía pela porta levava consigo um pedaço das minhas lembranças. Consegui alugar um pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade.
Era um lugar apertado, com paredes descascadas e um chuveiro que raramente esquentava. Mas era o que meu salário de advogada iniciante permitia pagar. Levei comigo apenas algumas fotografias, o livro de receitas da vovó e, claro, a carta que se tornara meu combustível para seguir em frente. Por fora, mantive as aparências. Visitava minha tia de vez em quando, fingia aceitar a situação e chegava até a ajudá-la com pequenas questões legais relacionadas à venda do sítio. "Você é uma boa menina, Isabela", dizia ela com falsa doçura. "Sua avó ficaria orgulhosa de ver como você aceitou bem a situação." Cada palavra de falsa bondade era como uma faca, mas eu sorria e agradecia. Precisava que ela baixasse completamente a guarda, que me visse como uma sobrinha resignada e submissa. Enquanto isso, trabalhava em silêncio no meu plano. No primeiro mês, visitei Dona Helena, a ex-secretária do Dr. Renato. Era uma senhora simpática, de cabelos grisalhos e olhos vivos que se encheram de lágrimas quando mencionei minha avó. "Sua avó era uma mulher extraordinária", disse ela, servindo-me um café. "Estive presente quando ela assinou o testamento original. Lembro-me claramente porque foi no mesmo dia em que meu neto nasceu. Sua avó até me deu um presentinho para o bebê." "E a senhora se lembra do conteúdo desse testamento?" perguntei com o coração acelerado. "Claro que sim. Sua avó fez questão de deixar tudo para você. A casa, o sítio, as economias, tudo. Ela dizia que você era não apenas sua neta, mas a filha que a vida lhe devolveu depois que perdeu seu pai." Aquelas palavras confirmavam o que eu já sabia, mas não eram prova suficiente. Precisava de mais. No terceiro mês, consegui acesso aos registros do cartório, onde o suposto Novo Testamento havia sido registrado. Descobri que o documento tinha sido validado por um tabelião diferente do habitual, em uma cidade vizinha. Por que minha avó, com mobilidade reduzida, teria ido a outro cartório quando sempre utilizava o mesmo há décadas? No quarto mês, comecei a trabalhar horas extras no escritório de advocacia. Meu chefe, Dr. Paulo, notou minha dedicação e me ofereceu casos mais complexos. Cada centavo extra que ganhava, guardava. Não para conforto ou lazer, mas para financiar o plano que se solidificava a cada dia. No sexto mês, visitei um especialista em grafologia na capital. Mostrei-lhe cópias de documentos antigos assinados pela minha avó e uma cópia do Novo Testamento que havia conseguido com uma funcionária do cartório, antiga conhecida da família. "Há inconsistências", afirmou ele após análise minuciosa. "O tremor nesta assinatura parece forçado, não natural. E veja este detalhe no C inicial. Não corresponde ao padrão que aparece nos documentos anteriores. Era mais uma peça do quebra-cabeça, mas ainda insuficiente para uma contestação legal. A palavra de um grafologista raramente é aceita como prova definitiva em tribunal. No oitavo mês, soube que minha tia havia vendido o sítio da vovó para um empresário local que planejava transformá-lo em uma área de lazer. O lugar onde passei tantos finais de semana colhendo frutas com minha avó, agora seria um espaço para churrascos e festas. Chorei sozinha naquela noite, mas na manhã seguinte estava de pé novamente, mais determinada do que nunca. No 10º mês, comecei a espalhar discretamente entre alguns familiares que estava preocupada com a saúde de Marta. "Vocês notaram como ela está mais magra? E aquela tosse persistente?" Comentava com ar de genuína preocupação. A semente da dúvida estava plantada. No 12º mês, minha dedicação no trabalho rendeu frutos. Fui promovida a advogada plena e recebi um aumento significativo. Mudei-me para um apartamento melhor e comecei a me vestir com mais elegância. "Estou focando na carreira para superar a perda da vovó", explicava quando alguém notava a mudança. No 15º mês, aproximei-me de Clara, prima de segundo grau que sempre fora próxima de minha tia. Confidenciei a ela minha preocupação com a saúde de Marta. Consultei um médico amigo, mostrei os sintomas que tenho observado e ele mencionou a possibilidade de algo sério. Sussurrei com lágrimas nos olhos. Clara, conhecida pela língua solta,
Espalhou a notícia como fogo em palha seca. Em menos de 2 semanas, toda a família acreditava que Marta estava gravemente doente, possivelmente com câncer em estágio avançado. O mais surpreendente, a própria Marta começou a se queixar de sintomas que antes não demonstrava. Dores misteriosas, cansaço extremo, falta de apetite. A sugestão havia criado manifestações físicas reais. No 18º mês, minha tia confidenciou-me que estava de fato doente. Os médicos ainda não descobriram o que é, mas sinto que é algo grave, disse ela com voz fraca. Não precisei fingir compaixão. Apesar de tudo, era triste ver como a culpa e o medo haviam se materializado em seu corpo. Àquela altura, eu já tinha reunido quase toda a estrutura necessária para executar a fase final do meu plano. Tinha economizado dinheiro suficiente, estabelecido os contatos necessários e, o mais importante, conquistado a total confiança de Marta, que agora me via como seu único apoio familiar durante sua doença misteriosa. Na solidão do meu apartamento, revisava cada detalhe do plano enquanto olhava para a foto da minha avó. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, ela havia escrito. E eu seria o instrumento dessa verdade, mesmo que para isso precisasse organizar o evento mais inusitado que nossa família já vira. Um funeral em vida. O momento perfeito surgiu quando Marta completou 60 anos. Sua condição médica havia se tornado o centro de sua vida e da atenção de todos ao seu redor. Exames inconclusivos e consultas com especialistas apenas aumentavam sua ansiedade. O que ela não sabia é que eu havia conversado previamente com alguns médicos amigos, explicando que suspeitava que minha tia sofria de hipocondria severa. Ela sempre transforma pequenos sintomas em grandes tragédias. Expliquei-lhes. Solidários, eles evitavam dar diagnósticos definitivos, sugerindo apenas mais exames e observação contínua. A ideia do funeral em vida veio a mim como uma inspiração quando encontrei um artigo sobre essa prática em algumas culturas asiáticas. Tradicionalmente, era uma cerimônia onde pessoas idosas simulavam seu próprio funeral para refletir sobre a vida e liberar-se do medo da morte. Perfeito para meus propósitos. Tia Marta, disse em uma tarde enquanto tomávamos chá em sua sala. A mesma sala onde minha avó costumava contar histórias. Li sobre uma cerimônia que tem ajudado muitas pessoas com doenças graves a encontrar paz. Seus olhos, agora permanentemente circundados por olheiras autoinduzidas pelo estresse, brilharam com interesse. É chamada de celebração da vida ou funeral em vida. É uma oportunidade para ouvir o que as pessoas realmente sentem por você, receber homenagens e partir com a certeza de que foi amada e lembrada. Marta pousou a xícara delicadamente. Continue. É uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos próximos. Todos compartilham memórias, expressam gratidão, fazem as pazes. Muitos dizem que depois disso, conseguem enfrentar o que vier com mais serenidade. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, considerando a ideia. Sua vaidade sempre foi seu ponto fraco. A perspectiva de ser o centro das atenções, de ouvir elogios, era irresistível. Acho que gostaria disso, respondeu finalmente. Mas quem organizaria? Estou tão cansada ultimamente. Eu posso cuidar de tudo. Ofereci com um sorriso gentil. Considere meu presente para você. Um agradecimento por tudo. Nas 3 semanas seguintes, trabalhei nos preparativos com uma determinação silenciosa. Aluguei um espaço elegante, um salão pequeno, mas sofisticado, em um hotel tradicional da cidade. Providenciei decoração sóbria, com flores brancas e velas. Contratei um buffet discreto para servir bebidas e petiscos leves após a cerimônia. Cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera de seriedade, respeito e, principalmente, intimidade. Os convites, em papel texturizado cinza escuro com letras prateadas, foram enviados para 25 pessoas cuidadosamente selecionadas. Familiares próximos, algumas amigas antigas de Marta, vizinhos e, é claro,
o Dr. Renato, o advogado que havia apresentado o testamento falsificado. Na carta que acompanhava cada convite, expliquei a natureza da cerimônia, pedindo discrição e ressaltando seu aspecto terapêutico para alguém enfrentando um momento tão delicado de saúde. O que ninguém sabia, nem mesmo Marta, é que eu havia instalado um sofisticado sistema de gravação no salão. Pequenas câmeras discretas, posicionadas estrategicamente, capturariam cada momento, cada palavra. Um amigo da faculdade que se especializara em tecnologia audiovisual supervisionou pessoalmente a instalação, garantindo qualidade profissional. É para um documentário sobre a vida dela. Um presente surpresa, expliquei. Na manhã da cerimônia, visitei Marta em sua casa para ajudá-la a se preparar. Ela escolhera um vestido preto elegante, sua versão de roupa de funeral, complementado por uma echarpe cinza claro que eu mesma havia presenteado. Para trazer um pouco de luz ao visual, disse. Enquanto a maquiava suavemente, notei como parecia genuinamente doente. As olheiras profundas, a palidez, o tremor leve nas mãos. Tudo resultado de meses de ansiedade autoinduzida e constante preocupação com uma doença inexistente. Por um breve momento senti uma pontada de culpa, mas logo lembrei-me da crueldade com que ela havia me deixado sem nada, do desprezo com que tratara as memórias da minha avó ao vender todos seus pertences. Está nervosa? Perguntei enquanto arrumava seu cabelo. Um pouco, confessou. É estranho participar do próprio funeral. Não é um funeral, tia. É uma celebração, uma oportunidade para ouvir verdades que muitas vezes não são ditas em vida. Verdades. A palavra pairou entre nós, carregada de significados que apenas eu compreendia totalmente. Quando chegamos ao salão, 1 hora antes dos convidados, inspecionei tudo uma última vez. As câmeras estavam funcionando perfeitamente, camufladas entre arranjos florais e pequenos detalhes decorativos. O técnico de som confirmou que os microfones ambientais captariam cada palavra pronunciada no recinto. Está tudo perfeito, assegurei a Marta, conduzindo-a ao lugar de honra, uma poltrona elegante posicionada no centro do arranjo de cadeiras. Em breve, todos estarão aqui para celebrar você. Enquanto os convidados começavam a chegar, observei suas expressões de curiosidade misturada a desconforto. A ideia de um funeral em vida era estranha para a maioria, mas o respeito por alguém supostamente às portas da morte superava qualquer reserva. Dr. Renato chegou pontualmente, parecendo especialmente desconfortável. Quando me cumprimentou, notei seu olhar evasivo. Que cerimônia incomum, comentou. Minha tia sempre foi uma mulher de gestos grandiosos. Respondi com um sorriso enigmático. E hoje é um dia para verdades, não acha, doutor? Ele ajustou a gravata nervosamente e seguiu para cumprimentar Marta. Quando todos estavam acomodados, dei início à cerimônia. De pé, ao lado da poltrona onde Marta sentava-se com expressão solene, agradeci a presença de todos e expliquei brevemente o propósito do encontro. Estamos aqui não para nos despedirmos, mas para celebrarmos a vida de uma mulher especial, enquanto ela ainda pode ouvir nossas palavras. Para compartilharmos verdades, memórias e talvez fazer as pazes com o passado. Olhei diretamente para Marta, cujos olhos já brilhavam com lágrimas contidas. E eu gostaria de ser a primeira a falar. O silêncio no salão era absoluto. Todos os olhares voltados para mim. Todas as câmeras gravando. O momento que eu planejara por quase 2 anos, finalmente havia chegado. Posicionei-me no centro do pequeno palco improvisado, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Respirei fundo e comecei o discurso que havia ensaiado centenas de vezes. Querida tia Marta, iniciei com voz clara e firme. Estar aqui hoje é uma experiência única para todos nós. Principalmente porque esta celebração representa algo que todos enfrentaremos um dia. O momento de refletir sobre nossas escolhas, nossas ações e o legado que deixaremos. Marta assentiu solenemente, acomodando-se melhor na poltrona. Seus olhos, ávidos por elogios, não desviavam dos meus.
Cresci ouvindo minha avó Cecília, sua mãe, falar sobre a importância da honestidade. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz, ela dizia. E hoje, neste momento tão significativo, sinto que devo honrar esse ensinamento. Notei que Dr. Renato se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares confusos, percebendo que meu tom não era exatamente o esperado para uma homenagem. Tia Marta, todos aqui acreditam que esta cerimônia é sobre sua suposta doença terminal. Mas, na verdade, é sobre algo muito mais grave. A doença da ganância e da mentira que consumiu sua alma. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Marta transformou-se de expectativa para choque. Acontece que não há doença alguma, tia. Pelo menos, não uma doença física. O que existe é um crime cuidadosamente planejado que finalmente será exposto hoje. Tirei do bolso a carta da minha avó e a ergui para que todos vissem. Esta carta foi escrita por vovó Cecília 6 meses antes de falecer. Nela, ela revela seu medo de que você estivesse pressionando-a para mudar seu testamento. O testamento original que deixava tudo para mim, sua única neta e a pessoa que cuidou dela em seus últimos anos. O rosto de Marta empalideceu ainda mais. Dr. Renato fez menção de se levantar, mas um olhar meu o manteve pregado à cadeira. Mas isso não é tudo. Nos últimos 18 meses, reuni evidências. Visitei a senhora Helena, ex-secretária do Dr. Renato, que confirmou ter presenciado a assinatura do testamento original. Consultei um especialista em grafologia que identificou inconsistências na assinatura do suposto Novo Testamento. Descobri que o documento foi registrado em um cartório diferente, a 40 quilômetros de distância, quando minha avó mal conseguia caminhar pelo quarteirão. Olhei diretamente para o advogado, que agora encarava o chão. E o mais curioso, Dr. Renato, é que o tabelião que validou o Novo Testamento é seu cunhado. Uma coincidência interessante, não acha? O salão estava em absoluto silêncio agora. Alguns convidados olhavam horrorizados para Marta, outros para o advogado. Mas faltava a peça final do quebra-cabeça. Uma confissão. E é por isso que estamos todos aqui hoje. Caminhei lentamente até ficar frente a frente com minha tia, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Não há doença terminal, tia Marta. Nunca houve. Foi uma história que plantei cuidadosamente, sabendo da sua tendência a acreditar no pior. Uma história que você transformou em realidade, por causa do seu próprio sentimento de culpa. Porque, no fundo, você sabe o que fez. Marta tentou se levantar, mas suas pernas pareciam falhar. Você está louca. Isso é um absurdo. Vou processar você por difamação. Antes de fazer ameaças, tia, talvez deva saber que esta cerimônia está sendo integralmente gravada. Apontei discretamente para os arranjos florais onde as câmeras estavam ocultas. Cada palavra sua será preservada, para a posteridade e, se necessário, para a justiça. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Marta desabou em lágrimas. Não lágrimas delicadas e dignas, mas soluços violentos que sacudiam todo seu corpo. Eu não tive escolha, gritou ela entre arquejos. Sua avó sempre a preferiu. Sempre você, nunca eu. Eu era a filha dela, mas ela deixou tudo para você. A confissão que tanto esperei finalmente veio, mais clara e contundente do que eu poderia ter planejado. Sim, eu falsifiquei o testamento. Sim, convenci Renato a ajudar, prometendo-lhe uma porcentagem da venda do sítio. Sua avó me deixou apenas uma ninharia no testamento original. Uma ninharia para a própria filha. Doutor. Renato levantou-se abruptamente. Marta, pelo amor de Deus, cale-se! Mas era tarde demais. O advogado olhou em volta, percebendo que não havia escapatória, e dirigiu-se rapidamente para a saída. 2 primos de minha avó, ambos policiais aposentados, bloquearam seu caminho. Acho que todos precisamos ouvir o resto da história, doutor, disse um deles com firmeza. Voltei minha atenção para Marta, que agora parecia murchar na poltrona. O que ela me deixou? Perguntei suavemente. No testamento verdadeiro, o que minha avó havia decidido me deixar?
Marta enxugou as lágrimas com as costas das mãos, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada horas antes. Tudo. A casa, o sítio, as economias, tudo para você. Para mim, apenas uma pensão mensal modesta, porque ela sabia que eu nunca soube administrar dinheiro. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Obrigada pela sua honestidade, tia, disse eu, mantendo a compostura apesar do turbilhão de emoções. Finalmente, depois de quase 2 anos, a verdade encontrou seu caminho para a luz. Virei-me para os convidados atônitos. Senhoras e senhores, como podem ver, esta não foi uma celebração de vida comum. Foi a celebração da verdade e da justiça. Peço desculpas por tê-los trazido aqui sob falsos pretextos, mas era o único modo de expor um crime que roubou não apenas minha herança, mas também a última vontade de uma mulher que dedicou sua vida à honestidade e ao amor. Voltei-me novamente para Marta, que agora parecia uma boneca de pano, desmontada e sem vida. Quanto a você, tia, tenho 2 notícias. A primeira é que, com esta confissão gravada e todas as evidências que reuni, irei contestar legalmente o testamento fraudulento. A segunda é que não pretendo prestar queixa criminal contra você, desde que tudo seja restituído exatamente como minha avó desejou. Aproximei-me dela e abaixei a voz, de modo que apenas ela pudesse ouvir. Não faço isso por bondade, mas porque sei que a vergonha pública que você enfrentará a partir de hoje será punição suficiente. A família, os amigos, os vizinhos, todos saberão quem você realmente é. Endireitei-me e encarei os olhares estupefatos que me cercavam. A cerimônia está encerrada. Agradeço a presença de todos. E sim, o buffet ainda será servido no salão ao lado. Afinal, hoje é realmente um dia de celebração, pelo menos para mim. Enquanto os convidados se levantavam em estado de choque, aproximei-me do técnico de som que havia se mantido discretamente no fundo do salão. Conseguiu tudo? Perguntei baixinho. Ele assentiu, entregando-me um pequeno disco rígido. Cada palavra, cada confissão, qualidade cristalina. Guardei o disco no bolso, sentindo o peso da vitória. Finalmente, depois de tanto tempo, a justiça seria feita. As semanas que se seguiram ao funeral em vida foram um turbilhão de acontecimentos. Como esperado, a notícia se espalhou rapidamente pela família e pela pequena cidade. Marta praticamente desapareceu da vida social, trancando-se em casa e recusando-se a atender telefonemas ou receber visitas. Dr. Renato enfrentou consequências ainda mais severas. Depois que apresentei as evidências ao Conselho de Ética da OAB, sua licença para advogar foi suspensa. Não demorou muito para que outros clientes surgissem com histórias semelhantes de documentos duvidosos e conselhos antiéticos. Sua reputação, construída ao longo de décadas, desmoronou em questões de dias. Quanto a mim, segui com a contestação legal do testamento fraudulento. Com a confissão gravada de Marta e todas as evidências que havia coletado meticulosamente, o processo foi surpreendentemente rápido. Em menos de 3 meses, o juiz anulou o testamento falsificado e revalidou o original, restaurando meus direitos como legítima herdeira. Recuperei legalmente a casa da vovó, embora não pudesse recuperar os móveis e objetos pessoais que Marta já havia vendido. O sítio, infelizmente, tinha uma nova escritura em nome do empresário que o comprara, e reversão da venda seria um processo longo e incerto. Decidi não contestá-la por enquanto. As economias da minha avó, que Marta ainda não havia conseguido gastar completamente, voltaram para minha conta. Era uma quantia modesta, mas significativa o suficiente para me dar um novo começo. Numa tarde de sábado, exatamente 1 mês após a decisão judicial, convoquei uma reunião familiar. Escolhi a antiga casa da vovó como local, minha casa agora, que havia passado as últimas semanas reformando e decorando, tentando recuperar um pouco da atmosfera acolhedora que ela sempre teve. Para minha surpresa, Marta compareceu. Estava quase irreconhecível, abatida, envelhecida, vestida com simplicidade que jamais demonstrara antes.
Sentou-se no canto mais afastado da sala, evitando olhar diretamente para qualquer pessoa. Quando todos se acomodaram, levantei-me e agradeci a presença de cada um. Expliquei que aquela reunião não era para reabrir feridas, mas para encerrar um capítulo doloroso e iniciar uma nova fase. Como todos sabem, recuperei legalmente a herança que minha avó Cecília destinou a mim. A casa voltou a ser minha, assim como o que restou de suas economias, comecei. Mas há algo que vocês ainda não sabem. Algo que descobri apenas quando tive acesso ao testamento original completo. Todos os olhares estavam fixos em mim, especialmente o de Marta, que parecia simultaneamente curiosa e apreensiva. Minha avó, em sua sabedoria e generosidade, havia sim deixado algo para você, tia Marta. Não apenas a pequena pensão mensal que você mencionou, mas também sua coleção de joias de família e uma apólice de seguro no valor de R$ 50.000. Marta ergueu a cabeça, genuinamente surpresa. Você nunca soube disso porque falsificou o testamento antes de conhecer seu conteúdo completo. Ironicamente, ao tentar tomar tudo, você acabou perdendo o que legitimamente seria seu. Um murmúrio percorreu a sala. Marta parecia ter sido atingida por um golpe físico. No entanto, continuei, após muita reflexão, decidi honrar a vontade original da minha avó. Não apenas porque era seu desejo, mas porque acredito que seja a coisa certa a fazer. Aproximei-me de uma pequena mesa lateral, onde havia colocado uma caixa antiga de madeira entalhada. O porta-joias da minha avó que consegui recomprar de um brechó local. E um envelope. Estas são as joias de família. Não consegui recuperar todas, mas a maioria está aqui. E este? Disse, erguendo o envelope. É um cheque no valor exato da apólice de seguro, com correção monetária. Caminhei até Marta e estendi-lhe os itens. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-los. Mas há uma condição, acrescentei mantendo a voz firme. A pensão mensal será administrada por mim, conforme instruções expressas no testamento original. Minha avó sabia de suas dificuldades com dinheiro e quis protegê-la de si mesma. Marta assentiu fracamente, incapaz de contestar. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto agora envelhecido. E há mais uma coisa. Voltei à mesma mesa e peguei um pequeno objeto retangular. Aproximei-me novamente de Marta e o coloquei em suas mãos. Era um vale-transporte. Este é idêntico ao que você me deu quando me expulsou da casa da vovó. Lembra-se? Você disse que era sua contribuição para que eu encontrasse um novo lugar para morar. O silêncio na sala era palpável. Alguns familiares baixaram os olhos, envergonhados por não terem me ajudado naquele momento difícil. Guarde-o como um lembrete, tia. Um lembrete de que nossas escolhas sempre nos encontram no final do caminho. Marta olhou para o vale-transporte, depois para mim, e algo em seus olhos mudou. Não era raiva ou humilhação, mas uma compreensão tardia e dolorosa. Quanto ao sítio, continuei, voltando ao centro da sala. Como vocês sabem, foi vendido, e a transação já foi finalizada. Legalmente seria possível contestar a venda, mas decidi não fazê-lo. Tirei do bolso um pequeno envelope e o abri. Em vez disso, usei parte do dinheiro das economias da vovó para comprar um terreno menor, próximo ao antigo sítio. Não é tão grande ou bonito, mas tem potencial. E estabeleci uma fundação em nome da minha avó que transformará esse terreno em uma horta comunitária para famílias carentes da região. Distribuí pequenos folhetos com informações sobre o projeto, incluindo uma foto da placa recém-instalada no terreno. Horta Comunitária Cecília. Cultivando amor e justiça. Para encerrar, disse, retornando ao centro da sala. Preparei um almoço simples. Tentei recriar algumas das receitas favoritas da vovó. Não tenho seu talento na cozinha, mas coloquei o mesmo amor que ela colocava em tudo que fazia. Enquanto nos dirigíamos para a mesa posta na varanda, notei que Marta permanecia sentada, olhando fixamente para o vale-transporte em suas mãos. Aproximei-me e disse baixinho: Você também está convidada para o almoço, tia. Sempre haverá um lugar para você nesta mesa.
Ela ergueu os olhos, surpresa com o convite. Hesitou por um momento. Depois se levantou lentamente e me seguiu até a varanda, onde os demais familiares já se acomodavam. Naquele momento, percebi que minha vingança não estava no dinheiro recuperado ou na humilhação pública de Marta. Estava na restauração da verdade, na preservação da memória e dos valores da minha avó, e na minha recusa em permitir que a amargura e o ressentimento dirigissem minha vida. A verdadeira vitória não era ter Marta derrotada, mas ter recuperado minha dignidade e meu senso de justiça sem me tornar como ela. Hoje, 3 anos após aquele almoço que marcou um novo começo para nossa família, encontro-me sentada na antiga cadeira de balanço da vovó, observando o pôr do sol através da janela da sala. A casa respira novamente, cheia de vida e memórias restauradas. Não são os mesmos móveis de antes, esses se perderam para sempre, mas cada peça que escolhi cuidadosamente carrega um pouco da essência da mulher que me criou. A horta comunitária. Cecília floresceu além das minhas expectativas. Mais de 20 famílias cultivam seus próprios alimentos lá, e implementamos um programa educativo para crianças da escola local aprenderem sobre agricultura sustentável. Sempre que visito o local, sinto a presença da minha avó nos sorrisos das crianças que descobrem, maravilhadas, como um pequeno grão pode se transformar em alimento. Minha carreira jurídica tomou um rumo inesperado. Depois que minha história se espalhou, comecei a receber pedidos de ajuda de pessoas que haviam passado por situações semelhantes: heranças contestadas, testamentos suspeitos, documentos falsificados. Percebi que havia encontrado minha vocação: usar meu conhecimento legal e minha experiência pessoal para ajudar outras pessoas a buscar justiça. Quanto à minha tia Marta, nossa relação nunca voltou a ser o que era antes. Na verdade, nunca foi realmente boa. Mas encontramos uma forma de coexistência pacífica. A pensão mensal que administro para ela garante suas necessidades básicas. E, ocasionalmente, ela aparece para um café ou um almoço de domingo. Notei que, com o tempo, ela parou de tingir o cabelo e abandonou as roupas ostensivas que antes considerava essenciais. Há uma simplicidade em sua aparência atual que parece refletir uma mudança interna. Em nossa última conversa, ela me surpreendeu ao dizer: "Sua avó estaria orgulhosa de você. Não apenas pelo que conquistou, mas pelo modo como fez justiça sem se deixar consumir pelo ódio." Foi a primeira vez que vi sinceridade genuína em seus olhos. Aprendi que a vingança, quando motivada apenas pelo desejo de causar dor a quem nos feriu, acaba nos envenenando por dentro. Mas quando transformada em busca por justiça, por restauração da verdade, pode se tornar um caminho de cura e transformação, não apenas para nós, mas para todos os envolvidos. O vale-transporte que dei a Marta naquele dia não foi apenas um símbolo de ironia ou retribuição. Foi um lembrete de que, às vezes, nossas maiores humilhações contêm as sementes da nossa libertação. Quando ela me entregou aquele vale-transporte anos atrás, acreditando estar me condenando a uma vida de dificuldades, na verdade estava me empurrando para o caminho da independência e da autodescoberta. A lição mais valiosa que minha avó me deixou não estava em nenhuma propriedade ou conta bancária. Estava em suas palavras: "A verdade sempre encontra seu caminho para a luz." E acrescentaria: "Quando essa luz finalmente brilha, ela não apenas expõe as injustiças, mas ilumina o caminho para a reconciliação e a cura." Se algo aprendi nessa jornada, foi que a justiça verdadeira não se trata de punição, mas de restauração. Não se trata de fazer alguém sofrer, mas de restabelecer o equilíbrio e a verdade. É um processo que exige paciência, determinação e, acima de tudo, a capacidade de não perder nossa humanidade, mesmo quando enfrentamos a desumanidade de outros. Hoje, ao compartilhar minha história, espero que ela ressoe com aqueles que enfrentam suas próprias batalhas contra injustiças. Que sirva como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que perdemos tudo, ainda temos o poder de escolher quem queremos ser e como queremos responder.
Não permita que a injustiça defina quem você é. Não deixe que a amargura molde seu caráter. Use sua dor como combustível para criar algo melhor, mais justo, mais belo. Como dizia minha avó, quando a vida te dá limões, não se contente em fazer limonada. Plante as sementes e crie um pomar inteiro. O testamento que realmente importa não é aquele escrito em papel e registrado em cartório. É o legado de valores, princípios e amor que deixamos para aqueles que vêm depois de nós. É a marca que imprimimos no mundo através de nossas ações e escolhas diárias. Se esta história tocou seu coração tanto quanto transformou o meu ao vivê-la, adoraria saber como ela repercutiu em você. Talvez você também tenha enfrentado injustiças ou traições que pareciam impossíveis de superar. Talvez esteja agora mesmo em meio à sua própria jornada de busca por verdade e restauração. Compartilhe sua experiência nos comentários. Nossas histórias se fortalecem quando entrelaçadas. E se esta narrativa trouxe alguma esperança ou inspiração para a sua vida, seu apoio com um like me ajudará a continuar compartilhando estas histórias de transformação. Afinal, como minha sábia avó sempre dizia, uma história não contada é como uma semente não plantada. Perde-se todo o seu potencial de crescimento e vida. Lembre-se, às vezes, o que parece ser nosso maior castigo pode ser apenas o início da nossa mais profunda libertação. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz. E quando isso acontece, nada mais permanece nas sombras.